Olá, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo com reportagens da nossa equipe de jornalismo. Com o início da campanha de vacinação contra a Covid no país, além das prevenções que devem continuar, como o uso de máscara, álcool gel e distanciamento, é importante prestar atenção nos imunizantes administrados em 2 doses. É preciso respeitar o intervalo de tempo entre elas para que a eficácia não seja comprometida. Quem conta os detalhes é a Débora Evangelista. A aprovação dos imunizantes Coronavac, desenvolvido pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e a Covishield da Fiocruz com a Universidade de Oxford AstraZeneca, representou um enorme avanço para conter a pandemia de Covid-19. Aqui no Brasil, milhares de pessoas já foram imunizadas com a primeira dose e agora esperam para receber a segunda dose. No entanto, em algumas cidades do país, ela ainda não chegou e o atraso da aplicação pode ser preocupante. É preciso seguir a orientação dos fabricantes para garantir o efeito do imunizante contra a Covid-19. Ele deve ser respeitado porque a gente chama de soroconversão, né? É o tempo que o organismo leva para a produção de anticorpos. Se a gente não respeitar, a gente não vai conseguir manter a janela completa e talvez, né, essa produção de anticorpos ela acabe sendo ineficiente. Então, isso faz com que a eficácia da vacina para aquele paciente que não respeitou a dose acabe diminuindo. Sim, a segunda dose a gente chama de dose reforço. Então, quando a gente está com a queda da produção de anticorpos, a gente toma mais uma dose e aí reforça a produção desses anticorpos. Então, a gente tem um limiar de anticorpos maior do que só com a primeira dose. Então, a segunda dose ela deve ser tomada, deve ser respeitada para a gente obedecer o que a gente chama de curva sorológica. O Instituto Butantan, que produz a vacina Coronavac, recomenda que a segunda dose do imunizante seja aplicada em um período entre 14 e 28 dias após a primeira dose. Já a vacina AstraZeneca Oxford, que aqui no Brasil será produzida pela Fiocruz, tem um prazo um pouco maior. O período recomendado é de 3 meses. Segundo especialistas, não respeitar esses intervalos pode invalidar o efeito da primeira dose. Além disso, a recomendação é tomar as 2 doses da mesma fabricante. Depende muito de cada organismo, depende do quanto que eu vou demorar. Óbvio, né? Se eu tenho uma vacina que ela deve a segunda dose ser reforçada em 40 dias, eu demorar 1 ano para tomar essa segunda dose, eu devo começar de novo a vacinação. Então, eu tenho que tomar a primeira dose e a segunda dose novamente. Agora, a gente tem que lembrar que se eu demorar todo esse tempo, eu perco e deixo de dar chance de uma outra pessoa tomar. É imprescindível que a pessoa tome bastante cuidado para tomar a mesma vacina, tá? Não que não vá funcionar ou vá funcionar menos, mas é porque as tecnologias da produção de vacinas elas são diferentes. Por enquanto, apenas a Coronavac e a AstraZeneca Oxford estão autorizadas pela Anvisa para aplicação no país. A agência disse que aguarda o pedido da Janssen para o uso emergencial ou registro definitivo. A empresa conduziu estudos clínicos de fase 3 no país e foi aprovada nos Estados Unidos no mês passado. A Moderna não entregou dados ou fez pedidos de uso no Brasil, mas a agência disse não ver impeditivos para a aprovação da vacina da farmacêutica, que já foi autorizada por agências internacionais que têm os mesmos critérios. Quanto à Sputnik, a Anvisa disse estar aberta para a discussão. O Ministério da Saúde autorizou a assinatura de um contrato para a aquisição de 10 milhões de doses do imunizante. E a possível candidata desenvolvida pela farmacêutica indiana Bharat Biotech também não fez um pedido de registro ou uso emergencial. Hoje o que a gente tem é a vacina, a gente precisa diminuir a circulação desse vírus aí na população em geral. E a vacina hoje é o nosso único recurso para fazer com que a gente diminua a circulação desse vírus. Enquanto isso, a gente não vai ter uma população, a grande parcela da população imunizada por já, né? Então as medidas de contenção elas devem ser respeitadas. O grupo farmacêutico suíço Roche criou um novo teste para detectar as variantes que vêm se espalhando pelo mundo. Em um comunicado, a empresa afirma que o teste pretende ajudar os cientistas a monitorar as mutações do vírus, sua prevalência e o possível impacto no diagnóstico das infecções, nas vacinas e terapias. Com o nome de COBA SARS-CoV-2 Variant Set1, o teste permite detectar e diferenciar as mutações observadas nas variantes britânica, sul-africana e brasileira.
Thomas Schnecker, diretor da divisão de diagnósticos da Roche, destacou que a contínua vigilância é essencial para a saúde pública. O teste foi projetado para uso em máquinas Cobas 6.800, 8.800, muito presentes nos laboratórios de análises e hospitais. A Roche, líder mundial da área de oncologia, lançou desde o início da pandemia 15 testes para detectar o coronavírus. A cidade de Serrana, no interior de São Paulo, iniciou nesta semana a aplicação da segunda dose da Coronavac em voluntários de um estudo do Instituto Butantan. Até domingo, 6.763 moradores de Serrana, que fazem parte do Grupo Verde, devem comparecer ao mesmo local onde receberam a primeira dose para completar a imunização. No total, são cerca de 28 mil pessoas que fazem parte de 4 grupos, divididos por cores na escala da vacinação da cidade. A imunização em massa faz parte de um estudo que quer descobrir se a vacina é capaz de frear a transmissão do vírus em uma cidade inteira, o que pode levar à queda de novos casos e, consequentemente, à redução das internações e de mortes. A primeira fase da vacinação em massa terminou em Serrana no domingo com 97% do público-alvo imunizado. Segundo o Butantan, os resultados da pesquisa devem ser conhecidos em maio. E um estudo realizado no Amazonas apontou a eficácia de um remédio contra casos graves da Covid. A pesquisa indicou que os pacientes tratados com a proxalutamida tiveram risco 92% menor de morrer pela doença. O uso do antiandrogênio proxalutamida, medicamento receitado para pacientes com câncer de próstata e mama, pode ser eficaz no tratamento de casos graves da Covid-19. Foi o que sugeriu uma pesquisa clínica brasileira realizada no Amazonas pela rede de hospitais Samel, em parceria com a empresa de biotecnologia Applied Biology. Os testes foram realizados em 600 pacientes em mais de 10 hospitais de 9 municípios do estado em um período de 14 dias. Segundo os pesquisadores, o medicamento reduziu o número de mortes de pacientes em 92,2% e o tempo de internação foi quase 3 vezes menor. O medicamento ainda diminuiu a progressão da doença. A redução foi de mais de 60% na necessidade de intubação e houve uma melhora clínica até 6 vezes mais veloz. Para os autores do trabalho, a droga pode ser uma das primeiras testadas para tratar a variante descoberta no Amazonas em novembro de 2020, que tem maior potencial de transmissão. Toda arma é bem-vinda no combate à pandemia da Covid. A novidade agora são os cães que usam olfato privilegiado para ajudar a detectar infectados pelo coronavírus. Especialistas em encontrar drogas, armas e corpos, cães da América Latina estão sendo treinados para identificar pessoas infectadas com o coronavírus. A polícia de El Salvador compartilhou a experiência durante o treinamento com brigadas caninas de 7 países na cidade de Xalapa, no leste do México. O cão detecta e marca a pessoa infectada. Um protocolo estrito de biossegurança é ativado e assim se reduz o risco de uma pessoa ou mesmo outras próxima ao indivíduo infectado adquirir o vírus. Citando um estudo americano, os treinadores explicam que os vírus modificam o tecido humano e afetam a marca olfativa do paciente, que é detectada pelos cães. O que mais nos interessa aprender aqui é sobre cães de guarda e defesa para a detecção de drogas. Mas como temos profissionais altamente treinados, estamos aprimorando nossa técnica, estamos aprendendo novas práticas que certamente servirão ao nosso país. Os treinadores usam aromas simulados para familiarizar os cães com os cheiros que precisam detectar. Viemos especialmente para aprender a trabalhar com cães polivalentes. Trabalhamos em busca de drogas, armas e munições no Rio de Janeiro. Na verdade, temos um problema sério com o tráfico de drogas. O uso de cães contra a Covid-19 se estende a vários países. Os defensores da técnica afirmam que é uma ferramenta rápida e eficaz para quebrar cadeias de infecções, já que leva muito menos tempo do que um teste de laboratório.
E no próximo bloco você vai ver um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina que indica a ação da vacina tríplice viral contra a Covid-19. Os detalhes você confere daqui a pouco. A Universidade Federal de Santa Catarina estuda se a vacina tríplice viral que protege contra sarampo, cachumba e rubéola pode também prevenir casos de infecção por coronavírus. A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, é alvo de estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e, segundo ele, indica uma redução de 54% em casos sintomáticos do coronavírus entre os voluntários da pesquisa. A vacina estimula o sistema imunológico e a produção de anticorpos e pode ajudar na proteção, enquanto a vacina específica para a Covid-19 não está disponível para toda a população. Mas, segundo os médicos que estão atuando na linha de frente, como o pneumologista Renato Matos, a eficácia do estudo deve ser analisada em grupos maiores de pessoas, para que não haja um novo alarde e possíveis alternativas de cura da Covid-19. É importante que todas as possibilidades sejam testadas. Agora, eu vejo com uma preocupação essa situação, porque nós temos um número de pessoas testadas muito pequeno, são em torno de 400 voluntários, a metade usando a vacina tríplice viral, outra metade usando um placebo. E, segundo os dados do pesquisador, os resultados são muito bons, 70%. Em torno disso, é muito melhor do que essas vacinas específicas. Então, eu acho que é muito cedo para colocar isso, é um número muito pequeno de pessoas que estão sendo testadas e, de forma nenhuma, as pessoas devem fazer essa vacina nesse momento, em cima de um pequeno trabalho experimental, sem conclusões definitivas. A preocupação do especialista é que, com tantas alternativas de se frear a disseminação pela Covid-19, acabe dando margem para que a contaminação seja ainda maior. A preocupação é essa que nós tínhamos desde o início, já com esses medicamentos. Eu tomei ivermectina, não preciso usar máscara, eu posso sair para uma balada. E a preocupação é que daqui a pouco as pessoas façam uma vacina tríplice viral, que não tem comprovação nenhuma de eficácia, e é muito pouco provável, né? A gente chama de plausibilidade biológica, é muito pouco provável que uma vacina dessa tenha esse efeito todo que está sendo anunciado. Tomara que tivesse, mas é pouquíssimo provável. É uma coisa muito fora da que se imagina, do que se tem como ciência em relação ao coronavírus. E a preocupação é que as pessoas façam essa vacina e deixem de usar as medidas que nós sabidamente conhecemos que funcionam e que são desagradáveis, uso de máscara, afastamento físico e limpeza frequente de mãos. O pneumologista ainda fala sobre a situação do estado de Santa Catarina no enfrentamento da pandemia, pelo lado dos profissionais que estão exaustos e com pacientes na fila de espera por leitos de UTI. Extremamente preocupados. É muito complicado nós atendermos pacientes que precisam de internação e não termos leitos para esses pacientes. É uma angústia imensa para nós, é uma angústia imensa para os familiares, é uma situação que nós não imaginávamos que fôssemos viver aqui num estado como o nosso. Uma ave australiana está em perigo. Ela está perdendo sua capacidade de cantar, um sinal de que pode estar perto da extinção. De acordo com pesquisadores da Universidade Nacional da Austrália, o rápido declínio desse pássaro cantor significa que os filhotes não poderão aprender os chamados de acasalamento, se os adultos desaparecerem. Os cientistas descrevem em um estudo publicado pela revista Proceedings of the Royal Society que o macho tem um canto rico e uma complexa variedade de tonalidade nos habitats mais populosos, mas se simplifica em outros lugares. As descobertas são um sinal de que a espécie está à beira da extinção, porque a perda da capacidade de cantar reduz as possibilidades de acasalamento. Os cientistas descobriram que 18 desses pássaros, em torno de 12% do total da população masculina, conseguem reproduzir apenas os sons de outras espécies, mas não os seus próprios. Esperam agora ensinar os pássaros em cativeiro a cantar como seus pares na natureza, com a ajuda de gravações.
Cientistas russos lançaram um dos maiores telescópios subaquáticos do mundo. Ele fica em um lago na Sibéria. É uma tentativa de observar neutrinos, as menores partículas conhecidas. Chamado de Baikal GVD, o equipamento foi instalado entre 750 e 1.300 metros de profundidade. Os neutrinos são muito difíceis de detectar e a água é um meio muito eficaz para isso. O observatório flutuante consiste em cordas com vidro esférico e módulos de aço inoxidável anexados a elas. O telescópio de neutrino mede meio quilômetro cúbico e está imerso no lago. Os pesquisadores disseram que dentro de alguns anos o telescópio será ampliado e medirá 1 quilômetro cúbico. Será tão grande que vai rivalizar com o IceCube, um observatório de neutrinos enterrado sob o gelo da Antártica em uma base de pesquisa que os Estados Unidos possuem no Polo Sul. A cerimônia que marca o início do revezamento da tocha olímpica dos Jogos de Tóquio vai acontecer sem a presença de espectadores no dia 25 de março, em Fukushima. Um dos momentos mais esperados de uma Olimpíada foi alterado para os Jogos deste ano. O comitê organizador da competição confirmou que o início do revezamento da tocha olímpica vai ocorrer sem a presença de espectadores no dia 25 de março. De acordo com o comunicado da Tóquio 2020, a cerimônia vai ser exibida ao vivo pela televisão. Quase 3.000 pessoas deveriam comparecer ao evento, que será celebrado simbolicamente no departamento de Fukushima, 10 anos após o triplo desastre na região. Um terremoto violento, seguido por um gigantesco tsunami e um grave acidente nuclear. Por causa da Covid-19, as Olimpíadas foram adiadas de 2020 para este ano. O número de participantes é bem restrito e o programa da cerimônia do revezamento foi simplificado. O público será autorizado a acompanhar o revezamento através do Japão, mas com regras rígidas como evitar concentrações e o uso obrigatório de máscara. A decisão crucial sobre a presença de torcedores do exterior durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos deve ser anunciada antes do início do revezamento da tocha. O governo japonês está inclinado a proibir a entrada dos torcedores procedentes de outros países pelo temor do aumento de contágios do coronavírus. Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão programados para acontecer de 23 de julho a 8 de agosto. Eu encerro essa edição com um projeto que está formando uma orquestra com jovens da periferia de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Aliás, é um projeto que está mudando a vida de muita gente. O som que sai destes instrumentos ainda não é profissional. Mas os alunos do projeto mantido pela ONG Fraternidade Sem Fronteiras encaram com muito profissionalismo. Os alunos têm idades entre 8 e 16 anos, que aprendem a tocar instrumentos de corda e sopro gratuitamente. O maestro responsável diz que, além de ensinar música, o projeto traz outras funções. Ao levar a música e trazê-los para dentro do universo musical, onde a gente tem todo um quesito de sensibilização, humanismo. Por conta da pandemia, em 2020, as aulas presenciais foram substituídas por instruções online. Neste início de mês, decidiram fazer presenciais no sistema de rodízio de turmas. Somente a aula online, ela é uma aula muito difícil dentro da nossa vertente musical. O caráter presencial, embora a gente não possa tocar, mas é um caráter vibracional ali de troca de informações, é uma sinergia que você tem ali. Se houver a necessidade realmente de voltar para o caráter online, a gente volta tranquilamente até que as coisas acalmem novamente. Juliana toca viola clássica. É da irmã da Ana Luísa, que optou em estudar violino. Aos 15 anos, a adolescente está há 8 no projeto. Antes eu era muito briguenta. E antes eu não fazia nada. Agora eu, além de tocar violino, eu leio também, que antes eu não lia nada. Agora eu leio bastante. Lois também escolheu o violino.
mas faz planos de estudar muitos outros instrumentos, porque seu projeto com a música é bem maior. Vou seguir nessa carreira, vou aprender a trocar novos instrumentos para mais para frente ser maestro, né? Entre os 28 alunos estão 2 filhos da Márcia, o Pedro e a Isadora. Matricular os filhos para as aulas de música trouxe muitos benefícios para eles. Sempre tinha muita briga dentro de casa, né? E agora sim, eles ensaiam, um ensaia num canto e outro ensaia no outro, porque é corda, mas é instrumento diferente. A mãe diz que a música que os filhos recebem no projeto e levam para casa também alegram a família. Os filhos tranquilos, né? Melhora a mãe, melhora pai, melhora a casa. Eu fico por aqui, mas continue assistindo a nossa programação. Se quiser rever alguma reportagem, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você.